Salve fiel! Tudo certo, tudo tranquilo? Bom, com certeza, um pouco mais tranquilo, um pouco mais certo, um pouco mais esperançoso, um pouco mais feliz o torcedor corintiano está após o anúncio oficial da contratação de Memphis Depay, que vinha se, não vou dizer arrastando porque foi rápido até, foi uma semana e meia, desde o primeiro anúncio não, da primeira notícia que envolvia o Corinthians atrás do Depay até a resolução final do caso. Estou gravando esse vídeo meia-noite, já de terça-feira, ou seja, de segunda para terça-feira, então o anúncio foi ontem, na segunda, dia 9 de setembro. E é o seguinte, foi uma contratação que assim, vamos ver o que dá, né? Eu, na real, não vou falar que eu tava desesperançoso, nem otimista, eu tava ok, entendeu? Mas, quando chegou sábado e disseram que, o Chico Garcia, inclusive muito bem formado, um dos melhores jornalistas desse país, né? Não conheço ele, não tô fazendo propaganda, até porque ele nem precisa, mas, né, quem merece crédito e quem merece moral a gente dá. Ele falou que tava tudo certo e que o Fabinho ia viajar, o Fabinho Soldado, para buscar, né, entre aspas, o Depay, porque ele ia fazer exames lá e a médica do Corinthians ia junto, foi junto no caso, para confirmar se tá tudo certo mesmo, se não teve nenhum problema. Ela foi, confirmou e o Depay já foi até oficializado, como disse, no Instagram do clube. Então aí eu fiquei, opa, acho que vai, hein? Tanto que eu já fiz até um vídeo pro TikTok no sábado à noite para falar sobre o nosso suposto reforço. Ali eu tava tratando como suposto, agora eu posso falar o novo reforço do Corinthians. E bom, gente, pra você que não sabe quem que é o Depay, o Depay, né, como talvez isso você já deve saber, é um atacante holandês, tem 30 anos de idade. Ele começou no PSV também da Holanda, né? Os PSV seria, para quem não sabe, uma segunda força da Holanda. É um time que já foi campeão de Champions lá num passado distante, né? Tem uma Champions só. Então é um time que, assim, tem uma história no futebol europeu. É um time hoje de segundo, terceiro escalão europeu, no modo geral, né? Se você comparar com Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United, Inter de Milão, ele é um time que ficaria ali numa prateleira de segundo, terceiro escalão, dependendo da temporada. Atualmente ele fica mais em Liga Europa, Conference League, é um time que frequenta mais esses campeonatos, no qual ele se dá melhor, né? Na Champions League, normalmente ele cai mais cedo. Mas é um time com história, como eu falei. Ele começou lá, jogou no Manchester United, não lembro se é essa ordem, tá, gente? Eu acho que não, mas enfim. Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid. Então, assim, vocês devem conhecer todos esses. O Lyon é um time francês, é um time de terceiro escalão, mais ou menos, a nível europeu, de segundo, terceiro escalão, também igual ao PSV. E na França ele tem uma certa relevância, tem uma certa torcida, tem uma certa história, especialmente por conta do Juninho Pernambucano, que jogou lá, fez o time ter uma hegemonia francesa gigantesca. Então ele jogou em times de certa tradição, certa relevância, né? Barcelona, Manchester United, Atlético de Madrid, não nem dizer, né? Mas em todos os times que ele passou, ou pelo menos a maioria, né? Eu não sei se tem algum time aí aleatório que ele passou, os que eu tinha visto foram esses, né? Eu devia ter pesquisado isso antes, mas enfim. Ele já tem uma bagagem de jogar em times de tradição, de história, de cobrança, de torcida fervorosa. Fervorosa, digo assim, né? A torcida inglesa, hoje que vai nos estádios, não é tão fervorosa, mas uma torcida exigente, que quer que o cara entregue mais, que espera que um cara que vista a camisa do United, por exemplo, vá jogar bem, que vai entregar mais. Um cara do Barcelona hoje que não tá bem, ele espera a mesma coisa. O Atlético de Madrid, a mesma coisa. Então ele é um cara acostumado com um nível muito alto, né? Porque a Europa já é um nível muito mais alto que aqui. Então ele está acostumado a jogar em ligas de nível alto, enfrentar times de nível alto e cobrança de nível alto. Então o cara que vai chegar aqui e não vai ter tanto problema com a pressão, jogar no Corinthians. Claro, jogar no Corinthians é diferente e tudo mais. A torcida do Corinthians não se compara com nenhum desses times, é muito melhor que todos eles. Mas pelo menos ele já tem uma excelente bagagem de tudo isso que ele vai enfrentar. Cobrança, pressão, exigência, tudo bem que estamos na parte de baixo, mas a exigência não precisa ser só por título, exigência de melhorar, de meter gol, assistência, jogar bem, performar, tudo isso. Então isso eu acho que tenho certeza que ele já tem. Fora que ele é o vice-artilheiro histórico da seleção da Holanda. Ele está atrás do Van Persie, que se não me engano tem 50 gols, ele tem 46. Ou seja, ele está a 4 gols de igualar o Van Persie na artilharia histórica da seleção da Holanda. Gui, como assim a artilharia histórica? Na história da Holanda, todo mundo que jogou lá, ninguém fez mais de 50 gols. O Van Persie é o cara que mais fez. E o Depay é o segundo cara que mais fez gols em toda a história da seleção da Holanda, de todo mundo que vestiu a camisa. Ele tem 46 gols. E assim, como eu já disse, que se ele continuar em forma, a Liga Brasileira é uma liga relevante, ele vai continuar convocando o Depay. Ou seja, isso ainda é motivador para o Depay continuar a se entregar ao máximo para ir para a seleção holandesa e se tornar o maior artilheiro da história da seleção dele. Porque isso é uma coisa que, pelo que a gente ficou sabendo, é uma ambição dele. Então, ótimo. Mais um combustível para ele desenfrear de fazer gol aqui. E nisso, gente, assim, é muito relevante, porque, não sei se você sabe, a seleção da Holanda pode entregar o copo, mas é uma seleção que mudou a história do futebol no jeito de jogar, no entendimento do jogo. Com o Johan Cruyff, por exemplo, que é um grande revolucionário nisso. E teve grandes jogadores. O Cruyff foi técnico, mas antes foi um baita jogador,
Teve o Robin, né, talvez os mais novos saibam o que é. Teve o Snyder também, os mais novos sabem o que é. O Van Persie, que é o artilheiro histórico, né, imagino que também saibam. Mas teve também o Van Nistelrooy, que é um pouco mais antigo. Teve caras muito relevantes na história da seleção da Holanda. E o DPI é o segundo artilheiro histórico. E pode muito bem, e creio que vá, passar o Van Persie, tornar o cara com mais gols na história da seleção da Holanda. Então, assim, de novo, é um cara com bagagem, um cara com histórico de grandes clubes da sua seleção, e é uma seleção, assim como os clubes que eu falei, que tem cobrança. É uma seleção que, assim, tem muitos bons jogadores, e ele está lá há já anos sendo convocado, metendo gol, enfrentando grandes clubes, grandes seleções, no caso, Argentina, Inglaterra, Espanha, a Bélgica, mais recentemente, é uma seleção mais forte, a Itália. Então, de novo, ele está acostumado a enfrentar grandes clubes, seleções, zagueiros e defesas, né, de modo geral, mais complicadas, mais fechadas. Assim, de modo geral, os zagueiros que ele enfrenta dos grandes clubes, desses times que ele passou e dessas seleções, assim, desculpa, gente, estão anos-luz, não sabe nem a palavra que eu ia usar, anos-luz os zagueiros estão aqui. Não tem zagueiro aqui que jogue o que os caras lá estão jogando. Não tem. E ele enfrenta esses caras. E ele muitas vezes se dá melhor contra esses caras. Então, assim, é um cara que se cuidar direitinho, e pelo visto ele se cuida, porque pelo que eu vi no Instagram dele, ele, ó, tá no shape, isso é bom. O cara que se cuida muito, tem um cuidado bom com o corpo. Um cara que, até onde sabe, tem ambição. Um cara que gosta do jogo, um cara com personalidade. Entendeu? Um cara que jogou em nível alto, tem histórico, tem bagagem disso. Então, assim, se nada der errado, porque futebol às vezes é louco, né? Tem tudo para dar certo. E, sim, desembestar de jogar bem aqui, fazer gol, assistência, participar do jogo, enfim, ganhar. Assim, não vou falar títulos porque, enfim, a gente não tem que pensar nisso agora. Mas acho que tem tudo para se dar muito bem aqui. E outra coisa, gente, agora vamos falar da questão financeira, que é importante também. Eu vi que o Corinthians vai desembolsar, o Corinthians, entre aspas, tá? Vocês vão entender por quê. 80 milhões de reais, tá? Deixa isso bem claro. Em 2 anos de contrato, que é o tempo de contrato que ele vai ter. Isso, tá? Eu vi que a Esportes da Sorte, com o patrocínio master, no caso, que uma parte seria destinado exclusivamente, deixar isso bem claro, que tem jornalista que não sabe disso, né? Alguns jornalistas que eu vi por aí não sabiam disso, né? Porque falaram para usar o dinheiro para pagar a dívida, e eu acho correto, tá? Pagar a dívida. Porém, esse dinheiro não pode ser usado para isso. A patrocinadora só vai liberar esse dinheiro, ou só liberou, para um reforço midiático que trouxesse retorno para ela. No caso, a Esportes da Sorte, que agora vai usar o DP como um dos seus garotos propagandas. Então, a Esportes da Sorte vai bancar, pelo que eu vi, entre 57 e 60 milhões. Eu vi 60, tá? Mas se você vê 57 também, não deve estar errado, porque eu não achei a confirmação de qual que é o valor. Assim como também eu vi que era 80 milhões que ia custar a operação toda, mas eu já vi gente falando que é um pouco menos, enfim. Então, os valores ainda estão um pouco divergentes. Mas vamos trabalhar com 80 no geral e 60 da Esportes da Sorte. O Corinthians ele vai ter que desembolsar apenas entre aspas, 20 milhões de reais no período de 2 anos, tá? Deixar isso bem claro. O que, gente, mais ou menos, dá por volta de menos de 1 milhão de reais por mês. Porque, assim, se o ano tem 12 meses e 2 anos são 24 meses, se você vai pagar 20 milhões por jogador de reais, né, na sua parte, então você diluindo isso, vai dar menos de 1 milhão de reais por mês, pouco menos de 1 milhão de reais por mês. Assim, um valor ok, né? Pelo que eu vi, ele vai ganhar um pouco mais de algumas outras ações e tal, mas tá, isso é o que pelo que eu soube, que o Corinthians vai pagar. Talvez tenha outras ações que o Corinthians realmente faça, pelo que eu vi, que ele vai ter participação em camisas que ele vender, em patrocinadores que vierem por conta dele, ele vai ter essas participações, tem um nome pra isso, mas eu esqueci, tá? Mas ele também, pelo que eu fiquei sabendo, ia ter, não sei se foi confirmado. Depois a gente pode, ao longo das semanas, enfim, do tempo por passando, vai ter muita notícia sobre isso, confirmar essas informações. Então vai ficar assim a operação do DPI. Então o Corinthians faz um bom negócio, até porque eu vi um dado muito interessante. E eu já tinha uma ideia de que talvez fosse verdade, né? Porque eu fiz um cálculo rápido na cabeça. Mas a página chamada Bola VIP, uma boa página, inclusive, se você não segue, siga lá. Não tô ganhando nada pra falar deles, mas é uma boa página. Postou a conta que eu tava meio que com uma suspeita que tava certa. Eu não lembro os valores, tá? Eu lembro só do Yuri Alberto, vocês vão entender por que eu tô falando dele. O Pedro Raul e o Yuri Alberto, separados, eles já custam mais que o DPI. Se o DPI cumprir o contrato dele inteiro, eu tô falando desses 2 anos, ele pode renovar, mas enfim. Eles custarão mais caro que o DPI. O Roberto, nos 5 anos de contrato que ele tem, ele vai custar pro Corinthians mais ou menos 110 milhões de reais. O Pedro Raul, eu não vi, mas eu vi, mas eu não lembro o valor, acho que é 98, com o valor da compra dele, que foi quase 30 milhões, mais os 750 mil de salário que ele tem ao longo de, acho que, 2, 3 anos. Então, é o que eu falei pra um amigo meu, eu falei, o DPI não tá saindo caro. Tá tendo toda essa coisa porque o Corinthians já está gastando muito.
Mas eu acho que o Corinthians, eu vou fazer um vídeo sobre isso, vai ter que se livrar de alguns jogadores, talvez o Gilberto, tá? Porque ele é um outro ativo caro do clube. Mas o Corinthians, sim, de certa forma, tem bala. Porque se o Corinthians vai pagar menos da metade do salário do cara, que dizem que tá em torno de 3 milhões e meio de reais, meu, o Corinthians paga isso para outros jogadores, paga até um pouco mais, talvez. Então, pô, temos condições, vamos combinar. A questão é se livrar de jogadores que consomem folha salarial desnecessariamente, com o Pedro Raul, por exemplo. Mas isso a gente fala em outro vídeo. Então, no fim das contas, se você for parar pra ver na ponta do lápis, o custo-benefício, lógico, o custo-benefício a gente vai ver ao longo do tempo. Mas o custo dele vai ser menor que o do Pedro Raul e do Roberto. E tenho certeza que ele vai entregar mais gols. Então, creio eu que o custo-benefício dele será um custo-benefício muito melhor do que dos nossos dois atuais centroavantes. Mas bom, gente, eu acho que era isso que eu precisava falar, as informações que eu queria falar. Desculpa, esqueci das informações de gols, né? Você deve estar falando, pô, gols, não esquece os gols. Verdade, gente, quase esqueci disso, tava falando, tô esquecendo de alguma coisa, mas eu achei que eu já tinha falado na questão dos clubes que ele passou. Só pra finalizar, então, o Depay, ele tem, pelo que eu achei, tá, no site do 365 Soccer, não lembro, eu vou deixar aí lá na descrição onde eu peguei esses dados. Mas tá lá no meu Instagram também, eu coloquei no Instagram, no Império, no caso. Eu fiz um post sobre isso, os gols que ele fez. Foram 364, tá passando um carro aqui na rua, tá, gente, desculpa. 364 jogos que ele fez, tá? Jogos que ele entrou em campo, tá? Não só jogos que ele foi pro banco. Tem jogos lá que ele tá no banco, mas eu tô contando jogos que ele entrou em campo, seja titular ou reserva. São 324 jogos e 250 participações em gol, tá? Tô contando assistência e gol. Mas Gui, tem que contar os gols. Não, tem que contar o que resultou no gol, seja gol ou assistência. E isso, gente, dá uma média de 0,77 por jogo, entendeu? Ou seja, ele tem quase a média dele é quase um gol por jogo, uma participação em gol por jogo. É muita coisa, gente. 0,77 é muito alto. Eu não sei no Brasil, talvez o Pedro, eu não sei no Brasil se tem algum centroavante com essa média. É muito alta mesmo. Então assim, de novo, e lembrando, isso ele fez em ligas mais fortes que aqui, com times mais fortes, mais estruturados, com jogadores melhores que temos aqui. Então, a tendência, de novo, e na seleção também, a tendência é que aqui ele consiga desempenhar ainda mais. Então, não me surpreenderia se ele tiver uma média de participação em gol, de novo, assistência ou gol, ou até pela assistência também, tá? Mas aí eu não tô contando essa estatística. De quase um gol por jogo. De quase uma participação por jogo. Não me surpreenderia. Mas vamos esperar, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. E assim, se você me perguntar, eu tô animado? Não é que eu não tô animado, mas eu tô. É porque assim, eu tô tão ainda preocupado com a situação do Corinthians na tabela que eu não consegui me animar tanto. Mas o DP fazendo gol, inevitavelmente eu vou ficar mais animado, vou ficar mais esperançoso. A gente saindo dessa situação, ficando uns 6, 7 pontos da zona do rebaixamento, aí eu posso começar a usufruir, talvez tardiamente, mas usufruir da chegada do DP. Vai ser um sentimento que tá atrasado. Mas de novo, gente, igual eu falo nas Copas que a gente tá disputando ainda, não consigo ficar tão feliz por conta de uma situação que ainda é perigosa. Mas que se tudo é certo, com ele e com o Carrilho, tá? Só fazer um parênteses, um rodapé pro Carrilho aqui. Carrilho também foi contratado, né? Jogador peruano de 33 anos, joga aberto. Ele também foi contratado. Então, com a contratação dele, do Carrilho e dos caras que chegaram já, né? Que já estão aqui, André Ramalho, Hugo, o Thales Magno. Eu acho que a gente, sim, tem uma excelente, agora eu nem ia falar uma boa, mas uma excelente chance de sair dessa situação. Vai acontecer? Não sei. Espero que sim. Mas acho que tem tudo pra gente sair dessa situação e pelo menos terminar o ano, se não com título, né? Nem vou pensar nisso, se vier legal. Mas terminar o ano de uma maneira, pelo menos, nem digna, se dá pra dizer, porque o ano foi muito conturbado. Mas ok, né, pra gente poder pensar 2025 melhor. Aí sim, poder montar um time decente que dispute os campeonatos. Não falando de guerra, falando de disputar. Disputar é você entrar com gana, com vontade e não deixando o adversário montar em você como esse ano tem sido feito, tá? Eu acho que o DPI vai ser peça fundamental, tanto esse ano quanto o ano que vem, pra gente poder voltar a ser um time minimamente competitivo. E de novo, competitivo não é ganhar títulos. Competitivo é você disputar e não deixar o adversário fazer o que quiser com você, a bem entender aonde for, seja aqui, onde está dos caras. Tá bom, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar, quase que esses os números do DPI, mas lembrei a tempo. Mas bom, gente, deixa aí o que você achou. Bom, imagino que não precisa nem deixar aí, mas deixa aí também, né? Porque eu já sei o que vocês vão falar, mas deixa aí, eu quero estar lendo e respondendo vocês. Não esquece o like, gente, por favor, o like é importante para engajar o vídeo. A gente tá crescendo, hoje a gente chegou em mais alguns inscritos. E assim, eu tenho muita fé, vou falar, eu ia falar esperança, mas eu acho que é mais forte. Eu tenho fé que a gente vai conseguir chegar até 1000 inscritos até o fim do ano. Então, mas eu preciso da sua ajuda. A sua ajuda é importante. Então se inscreve aí, não esquece de fazer isso. Ajuda e manda pro amigo seu corintiano. Mesmo que você não estiver veja tanto no YouTube, se inscreve aí, porque ajuda bastante aqui a gente a produzir conteúdo
e o canal crescer cada vez mais. O canal crescendo, gente, a gente consegue fazer mais coisas, fazer mais vídeos, enfim, e de maior qualidade, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e vai, Corinthians!